Boa tarde, tudo bem? Bom, crianças, hoje nós vamos estudar um pouquinho em matemática. Nós vamos aprender sobre o nosso sistema monetário, tá bom? Então, nós vamos lá na atividade 52, na apostila 2, ok? Na página 157, ok? Vamos lá? Bom, conhecendo o nosso sistema monetário. O que a Prof tem para dizer para vocês hoje é o seguinte: antigamente não existia dinheiro, ou seja, não existia a cédula de papel, essa nota, esse que a gente fala nota, outros falam dinheiro, né? A cédula, tá? Não existia antigamente, tá? Não existia cédulas de R$20, R$10, R$5, nem moedas. Não havia, tá? Não existia. Prof, então como que as pessoas compravam? Bom, eles faziam uma prática chamada escambo, era uma prática de troca, tá? Então, por exemplo, a Prof vai dar um exemplo como se hoje não existisse dinheiro. Vamos fazer de conta que hoje não existisse a cédula, não existisse dinheiro, nem de moeda, nem de papel, tá? E aí, como que eles faziam para comprar? Então, vamos dar um exemplo, tá? Então, por exemplo, eu quero comprar uma bicicleta, ok? Quero comprar uma bicicleta, mas não tenho dinheiro. O meu colega, ele tem a bicicleta e eu tenho um videogame que o meu colega quer. Então, o que nós faríamos nos dias de hoje, né? Se fosse antigamente, na verdade. Então, como nós faríamos se nos dias de hoje, por exemplo, não tivesse dinheiro? Então, nós iríamos fazer uma troca, tá? Ele me passaria a bicicleta dele e eu passaria o meu videogame para ele. Isso chamava-se antigamente de escambo, tá? Escambo é uma prática de troca, tá bom? Então, assim, existiam algumas mercadorias antigamente que elas se tornaram muito valiosas, que é o ouro e a prata, tá? Antigamente, a facilidade de se encontrar ouro e prata era maior do que hoje em dia. Hoje em dia é difícil, né? Para comprar ouro, para ter prata, precisa ter um certo dinheiro, né? Um certo poder aquisitivo. Então, o que acontecia? Quando eles descobriram que o ouro e a prata tinham um certo valor, o ouro e a prata passou a ser um tipo de moeda, ou seja, quando ia se comprar alguma coisa, pagava-se com ouro ou com prata, tá? E também existia também uma situação que é o sal. O sal, antigamente, ele tinha um valor imenso. Por quê? Não existia geladeira, tá? Então, como que as pessoas guardavam carne para não estragar? Então, era utilizado o sal. Tá? Eles colocavam, por exemplo, sal na carne, colocava ela no sol, tá? Deixava ela secar e guardava. Então, assim, o sal, ele foi, por um bom tempo, digamos assim, uma moeda, tá? Por quê? Porque ele era caro, então ele era valioso, então se trocava as coisas com sal. Então eu queria comprar alguma coisa, eu tinha o sal, então eu pagava com sal para alguém, tá? Parece estranho hoje, né? Mas hoje nós temos geladeira, freezer, né? Toda uma situação totalmente diferente de antigamente, tá? Então o que acontecia? O ouro e a prata era algo mais fácil, como a prof já falou, tá? Então, eles assumiram a função do dinheiro. Então, as pessoas utilizavam ouro e prata para pagar as mercadorias, tá? E também, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, o que aconteceu? Eles faziam troca com os índios, porque os índios tinham bastante coisa que eles gostavam, que eles queriam, e eles faziam trocas de mercadorias. Então, eles traziam coisas que os índios queriam, objetos, tá? Para os índios, e os índios, por sua vez, trocavam com eles. Então, ainda era-se realizada a prática de escambo, certo? Passado o tempo, tá? O que aconteceu? Após esse período de troca de mercadorias, surgiu as moedas.
tá? Então, nós vamos aqui ver, ó, na página 158, nós temos aqui várias notas e também moedas. Algumas dessas já não estão mais em circulação. Por quê? Com o passar do tempo, o governo vai tirando algumas notas de circulação. E aí vai surgindo novas notas, com novos desenhos. Essas cédulas, né, na verdade chama-se cédulas. Então, elas mudam a aparência, tá? Aí nós temos a seguinte situação, ó. Nós temos as moedas, tá? Então, tem assim, na época das Olimpíadas, por exemplo, o que aconteceu na época das Olimpíadas? Foi criada uma moeda que tinha o símbolo das Olimpíadas, tá? Aí nós temos algumas pessoas, tanto no Brasil, no mundo todo, que colecionam essas moedas. São colecionadores tanto de cédulas quanto de moedas. Então, se a gente procurar na internet, nós vamos achar colecionadores que têm moedas de 10 anos atrás, tá? Notas de 10 anos atrás. E aí, o que acontece? Elas passam a ter um valor maior do que ela mesma, tá bom? Nós vamos lá na página... Agora aqui onde a prof separou para vocês, ó, a gente tem algumas cédulas, tá? Que a prof fez para vocês, separou. Nós temos aqui R$1, essa nota de R$1 ela já não existe mais, já não circula mais. Ela existe com os colecionadores ou alguém que guardou, tá? Mas normalmente ela não circula mais, ela não tem mais valor, ok? Aí nós temos aqui, ó, de R$10 também, nós já temos outra nota de R$10 nova, né? A de R$100 também, tá? E aí nós temos aqui, ó, as moedas, R$1, 50 centavos, 25 centavos, 10 centavos e 5 centavos. Porque a moeda de um centavo não circula mais, ela não vale mais, ok? Aí aqui a prof separou algumas cédulas para vocês, para que vocês estejam vendo, ó lá, R$20, 50, R$2, R$5, 10, tá? E R$100, ok? Então, nós temos aí, ó, as cédulas, que é o nosso dinheiro que circula e que nós, quando precisamos comprar alguma mercadoria, nós utilizamos essas cédulas para comprar, certo? Agora, nós vamos para a página 159 da nossa apostila. Lá nós temos alguns exercícios na página 160 também. Então, nós temos lá assim, ó. Nosso sistema monetário passou por várias mudanças e hoje a nossa moeda se chama real e é representada por RS. Então, assim, o que vocês vão fazer aqui? Tem uma cédula de R$100, nós vamos escrever R$100, tá? E na frente da escrita nós vamos colocar os números e o símbolo, tá bom? Que é representado o nosso real. Então, 50 eu vou escrever R$50. E no outro quadradinho, que é esse aqui, ó, tá? Eu vou colocar 50 RS 50,00, tá? No outro, R$20, eu vou escrever R$20. No outro quadradinho, eu vou colocar RS 20,00, ok? No da moeda, a mesma situação, que é na página 160, tá? Nós temos aqui, parece duas moedas, mas não é. É uma moeda só, tá? Por que tá parecendo duas? Porque ela tá frente e verso. Então, tá a frente dela e o verso dela, ok? Então, na primeira moeda aí, nós temos R$1, tá? Na página 161, nós temos a seguinte situação. Veja os preços de alguns produtos em uma doceria, tá? Então, nós temos lá, ó, cupcake tá R$2, o sonho tá R$3, pudim R$20 e assim por diante. O que vocês vão fazer? Vocês vão ler para interpretar. Então, na letrinha A, Beth tem uma nota de R$2. O que ela pode comprar? Então, vamos lá. Será que a Beth, com uma nota de R$2, ela consegue comprar um bolo de nozes que custa R$40? Não, mas a Beth consegue comprar um cupcake que custa R$2, ok? Depois, na letra B, Lina quer comprar um cupcake e um sonho. Quanto ela gastará? Então, vocês vão ter que fazer o quê? Somar,
certo? O valor do cupcake e o valor do sonho, para depois colocar a resposta de quanto ela vai gastar. Na página 162, nós temos a seguinte situação. Veja a tabela de preços de uma pizzaria. Com base nas informações da tabela, faça o que se pede, tá? Então, nós temos lá, ó, escreva um exemplo que indique quais cédulas você poderia usar para comprar uma pizza de mussarela, sem que receba troco, tá? Depois, converse com os colegas sobre as cédulas escolhidas por eles, ok? Então, são todas essas situações são problemas, tá? Que vocês vão estar fazendo o quê, prof? Lendo e relendo para poder entender, tá? Lembra que nós conversamos sobre a importância da leitura? Então, eu preciso ler uma vez, 2 vezes, não tem problema, para que eu possa entender melhor. A partir do momento que eu leio uma vez, 2 vezes, eu vou entender. Na segunda vez, eu vou descobrir coisas que eu não descobri na primeira vez, ok? Nós já fizemos esse teste na sala, tá? Então, vamos lá. Página 163. Que cédulas e moedas você usaria para pagar os produtos a seguir sem que haja troco? Então, o primeiro exemplo, nós temos um sanduíche. Esse sanduíche, ele custa R$9. Quais cédulas eu preciso comprar esse sanduíche para não precisar que a pessoa que vai me vender o sanduíche precise me passar troco, né? Então, 9, vamos pensar. Nós temos uma cédula de R$5, por exemplo. Para 9 falta quanto? Falta R$4. Existe cédula de R$4? Não, mas existe de 2. Então, eu posso levar, para não receber troco, uma cédula de R$5, 2 cédulas de R$2. Então, não vou receber troco, certo? Se eu levar uma cédula de R$10, né, eu já vou receber R$1 de troco, ok? Nós temos aqui na página 164, nós temos a seguinte situação, ó. Encontre os resultados adicionando e subtraindo as quantias. Então, adicionar é o quê? Somar, juntar, certo? Subtrair é retirar. Então, lá na subtração, eu tenho na letrinha E como exemplo, eu tenho 100 menos 20. Quanto que é 100 menos 20? Né? Quanto vai dar? Vai dar 80. Então, como que eu vou colocar esse resultado? Eu vou colocar 100 menos 20 vai dar 80. Então, eu vou colocar RS 80,00, ok? Na página 165, nós também temos um problema. Temos que ler, reler para poder compreender, tá? Na página 166, vocês têm a seguinte situação. Vocês vão lá no encarte da apostila, tá? E aí vocês vão fazer o seguinte. Eu tenho R$100. Eu quero trocar esses R$100 por 2 notas, tá? Quais notas eu vou precisar para mim colocar aí como base de troca? Porque eu não quero ficar com menos, eu quero ficar com o mesmo valor, porém com uma nota diferente, com uma cédula diferente. Então, o que eu preciso fazer? Tá? Então, R$100 por 2 notas ou por 2 cédulas, eu vou precisar de 2 de R$50. Por quê? 50 mais 50 é 100, ok? Tá? Então, galera, por hoje é só, tá? Qualquer dúvida, é só chamar no WhatsApp, chama a prof, pergunta, tá? Questiona e a prof vai responder para vocês. Beijos e até mais!